Capítulo 110 – Novos membros. Depois de sair da loja do Ferreiro Negro, Fernando se dirigiu à 13ª. Já tenho tudo que preciso, hora de começar a trabalhar. Fernando pensou consigo mesmo. Em frente à 13ª, um dos guardas estava tranquilamente em seu posto. Droga! Eu estou me arrependendo de fazer o teste para a guarda. Eu deveria ter feito para soldado. Um jovem guarda reclamou. Cale a boca, idiota. Essa é a melhor posição que existe. Guardas raramente precisam sair da cidade. Pelo contrário, soldados têm que se arriscar matando monstros e até lutando com outras legiões. Qual a graça nisso? Você só iria morrer cedo. Um dos guardas mais velho falou. E qual o sentido em viver desse jeito? Já estou há 2 anos nesse posto e nada acontece. A única emoção que houve foi quando as guarnições atacaram, mas eu estava na cidade recebendo abastecimentos. Ah! Eu queria ter lutado. O jovem guarda reclamou. TSK. Azar o seu, nada acontece aqui, nada vai acontecer, haha. Bum! Antes que o homem conseguisse terminar de falar, um som alto soou ao lado dele. Ainda atordoado com o barulho, ele olhou na direção do ruído. Olhando para poucos metros à sua frente, não pôde evitar de arregalar os olhos. Um jovem pálido apareceu do nada e estava caminhando lentamente em sua direção. Você, parado aí! O guarda mais velho disse gaguejando, ele não esperava que algo realmente acontecesse. Vendo um possível inimigo aparecendo, o jovem guarda não conseguiu evitar tremer de emoção. Finalmente! Um inimigo! Ele pensou. Você ousa atacar a nossa 13ª? Vou te mostrar o que acontece com invasores. O jovem guarda disse, sacando sua espada e correndo em direção ao rapaz pálido. Alguns momentos antes, Fernando estava caminhando em direção à 13ª. Já está um pouco tarde, se eu for caminhando nesse ritmo, vou demorar muito. Talvez eu deva usar os passos tirânicos e ganhar algum tempo. Fernando pensou consigo mesmo. Depois de tomar sua decisão, ele ativou os passos tirânicos. Bum! Bum! Depois do treino intensivo nos últimos meses, Fernando sentiu que seu corpo suportava usar os passos tirânicos o quanto quisesse. Ao pensar nisso, ele sorriu. Esse era o resultado de seu esforço. Depois de usar os passos tirânicos algumas vezes, rapidamente percorrendo as ruas de vento amarelo, Fernando finalmente apareceu em frente aos portões da 13ª, mas assim que apareceu, um dos guardas o atacou. O que está acontecendo? Fernando pensou, franzindo a testa. Bang! Gai! Depois de desviar para o lado do ataque do guarda, Fernando chutou em direção ao seu estômago, derrubando o jovem guarda no chão. Vendo isso, o guarda mais velho, que já estava nervoso, desabou no chão, com as pernas trêmulas. Não nos mate! O velho implorou. Fernando, que viu isso, franziu ainda mais a testa. O nível dos homens que fazem a segurança do portão está cada vez pior. Ele pensou consigo mesmo. Um deles havia o atacado sem falar nada e o outro estava implorando pela vida sem nem saber o que estava acontecendo. O guarda mais jovem, que estava no chão, sem fôlego, levantou-se, se preparando para atacar novamente. Fernando ficou levemente surpreso. Aquele ataque não havia sido sua força máxima, mas ele tinha certeza de que era o suficiente para deixar a maioria das pessoas inconsciente. Percebendo que o jovem continuava a atacar sem perguntar nada, o deixou irritado. Então Fernando sacou sua espada. O jovem guarda cortou em direção a Fernando. Tchim! Depois de receber esse golpe, Fernando olhou surpreso para o jovem guarda. Seu braço estava levemente dormente, como se tivesse recebido um grande impacto. Deve-se saber que Fernando já tinha 12 pontos de físico. Apenas guardas de elite poderiam se comparar a ele em termos de força bruta. Apesar da surpresa, isso não o impediu de resolver dar uma lição a esse guarda. Afinal, ser recebido com ataques, só porque ele usou uma habilidade próximo ao portão, era ridículo. O que Fernando mais odiava, eram pessoas que abusavam de sua posição. Isso lembrou da primeira vez que veio à 13ª. Se ele não enganasse os guardas, com sua força naquela época, no mínimo teria sido espancado ou até jogado na prisão.
Morra! O jovem guarda atacou novamente. Depois de descobrir que o físico desse jovem guarda não era normal, Fernando decidiu não pegar mais leve. Fim. Svi. Com um movimento leve, Fernando recebeu o golpe de espada e depois o desviou para o lado, aproveitando a abertura e socando em direção ao rosto do jovem guarda. Bang! Ah! Depois de acertar o rosto, Fernando não parou, movendo-se para sua lateral e acertando 2 socos rápidos na lateral do corpo do jovem. Argue! O jovem guarda gritou de dor. Enquanto seu oponente gritava, Fernando se moveu para suas costas e chutou a parte de trás do seu joelho, obrigando o jovem a cair de joelhos. Você quer continuar? Fernando perguntou, enquanto encostava a ponta quente de sua Kyurazer na parte de trás de seu pescoço. Sentindo que poderia ser realmente morto, o jovem guarda sentiu suas costas suarem frio. Não se sabe se por causa da dor, ou devido à sensação da morte pairando em suas costas. Quem é você? O jovem guarda perguntou. Ouvindo isso, a testa de Fernando franziu ainda mais. Só depois de atacar alguém e ser surrado, você se preocupa em perguntar sua identidade? Fernando disse em um tom irônico. Ouvindo isso, o jovem guarda entendeu que esse jovem pálido não era um inimigo. O que não o deixou menos nervoso, já que ele poderia ter atacado alguém importante. O guarda mais velho se aproximou, mesmo que com algum receio. Poderia saber, quem é o senhor? Ele perguntou da forma mais educada possível. Sem dizer uma palavra, Fernando tirou sua insígnia de cabo e colou em seu peito. Ao ver a insígnia, os 2 guardas arregalaram os olhos. Seu único pensamento nesse momento era: estamos mortos. Vendo o rosto pálido dos 2, Fernando conseguia imaginar quais eram seus pensamentos. Na 13ª e em todo Vento Amarelo, os oficiais eram pessoas importantes. Se um soldado atacasse um oficial sem uma boa justificativa, muito provavelmente ele seria executado, ou preso. Eu não vou reportar isso dessa vez, mas é melhor vocês agirem corretamente. Caso contrário, eu mesmo vou matá-los na próxima vez. Fernando disse friamente. Tanto o guarda jovem, quanto o velho sentiram um calafrio em seus corpos ao ouvirem essas palavras. Depois de dizer isso, Fernando ignorou os 2 e foi em direção ao portão. Senhor, qual o seu nome? O jovem guarda perguntou, apesar de ainda estar com medo. Fernando pensou em ignorar, mas ele imaginou que não custava nada dizer isso. Fernando, líder do Esquadrão Zero. Fernando disse apenas isso. Depois seguiu em frente. Os 2 guardas ficaram boquiabertos ao ouvir isso. Nos últimos dias, rumores circulavam na 13ª, de que a Tenente Galia tinha um novo esquadrão nomeado sob seu controle. O nome dele era Esquadrão Zero. Tudo o que as pessoas sabiam é que o recruta gênio, que causou o conflito com as outras guarnições, havia sido promovido a cabo, tornando-se o líder desse novo esquadrão nomeado Esquadrão Zero, e o jovem guarda disse baixinho. Depois de entrar na 13ª, Fernando foi em direção à sua residência. Assim que chegou à entrada, viu August Zavuz junto aos outros guardas. Senhor! Você voltou! August falou em um tom de alívio. O que está acontecendo? Fernando perguntou, depois de perceber que havia algo de errado em seu tom. Isso, apesar de hesitar, August resolveu falar. Alguns recrutas chegaram aqui hoje, como eles estavam com o brasão do seu esquadrão e disseram ter sido enviado por você, não o paramos. Mas, August disse, suando um pouco. Apenas diga de uma vez. Fernando falou, um pouco impaciente. Os primeiros 2 grupos de recrutas que chegaram não causaram problemas, mas o último. Parece que eles estão lutando com seus membros de esquadrão. August disse, nervosamente. O que? Fernando estava sem palavras ao ouvir isso. Ele imaginou que os 2 primeiros grupos deveriam ser de Lina e Archie. Quanto ao último, só poderia ser a equipe de Theodora Kreis. Nós queríamos impedir o conflito, senhor, mas como você deu seu brasão pessoal a eles, ficamos de mãos atadas. Zavuz disse ao lado. Ouvindo isso, Fernando se apressou para dentro. Ele não havia demorado muito tempo na loja do Ferreiro Negro e usou seus passos tirânicos para vir mais rápido, então o grupo de Theodora deveria ter acabado de chegar. Bang!
Fim. Da entrada já era possível ouvir sons de luta, estavam vindo do campo de treinamento. Chegando lá, Fernando viu Ronald, Emily e Carol, lutando contra o grupo de Theodora. Os outros pareciam apenas olhar de longe. Carol e Ronald estavam lutando contra Léo e a garota de cabelos curtos. Enquanto Emily e a garota de cabelos castanhos encaracolados suportavam cada um seus companheiros, com ataques de flecha. Carol e Ronald mal conseguiam lutar contra Léo e a garota de cabelos curtos. Apesar de em termos de experiência serem superiores, os atributos dos dois eram muito inferiores. Léo tinha tanta força que jogava Ronald para trás a cada golpe, enquanto a garota de cabelos curtos era tão rápida, que Carol mal conseguia mantê-la longe. Se não fosse alguns ataques ocasionais de Emily, usando magia, ambos já teriam sido derrotados. O que está acontecendo aqui? Uma voz fria soou não muito longe. Assim que ouviram isso, a luta parou imediatamente. Todos viram Fernando caminhando lentamente, sua expressão extremamente fria. Apesar de parecer calmo, Carol, Ronald e os outros sabiam que quando ele fazia esse rosto, significava que estava irritado. Olá, líder! Theodora Krais disse em direção a Fernando, um sorriso em seu rosto. Theodora, o que os membros da sua equipe estão fazendo? Eu os enviei aqui para se juntar ao meu esquadrão, não para causar problemas. Fernando falou num tom levemente irritado. Ora, líder, acalme-se. Ninguém aqui está causando problemas. Apenas gostaria de comparar o nível dos membros do seu esquadrão com os da minha equipe. É uma luta a treino de 3 contra 3. Theodora disse como se não fosse nada demais. Ouvindo isso, Fernando não reagiu muito. Ele apenas olhou em direção a Noah. É verdade, eles nos desafiaram para uma luta a treino. Apesar de serem bem irritantes, realmente não fizeram nada demais. Noah explicou. Estou realmente decepcionado com a antiga equipe 2. Se não fosse aquela ruivinha com esses ataques de fogo, já teríamos ganho há muito tempo. Léo disse num tom arrogante. Quem você pensa que é? Nem estamos usando tudo, caso contrário pelo menos um de vocês já estaria morto. Emily disse com raiva. Odeio admitir, mas tenho que concordar com esse cara boçal. Pensei que a equipe 2 fosse mais forte. Archie Alexander falou ao lado. Ouvindo isso, Carol e Ronald baixaram levemente a cabeça. Por mais que treinassem, era difícil competir com quem tinha talento melhor. Por causa disso, eles haviam envergonhado o esquadrão na frente dos novos membros. Quem é boçal, maldito? Quer brigar? Léo gritou, apontando sua espada para Archie. Silêncio. Fernando falou calmamente. Léo pensou em retrucar, mas sentiu que a atmosfera em volta de Fernando era um pouco assustadora. Ele não duvidava que se dissesse algo, Fernando o atacaria ali mesmo. Como se lesse sua mente, Fernando passou os olhos por ele, encarando em silêncio. Léo era arrogante, mas resolveu ficar em silêncio. Por ora, todos vocês ainda são recrutas. Vocês só serão membros oficiais do meu Esquadrão Zero, quando fizerem o registro. Até lá, estarei os avaliando, se não corresponderem a minhas expectativas, então os convidarei a sair. Fernando disse num tom frio. Apesar de precisar de pessoas, ele não queria idiotas causando problemas em seu esquadrão. Ouvindo isso, todos que foram convidados por Fernando olharam para seus companheiros. A oportunidade de se tornar um soldado antes do fim do treinamento de recruta era algo que dificilmente conseguiriam normalmente. Ninguém queria deixar escapar. Olhando em volta, Fernando viu as pessoas que convidou. Equipe 33, Archie, Luísa, Hugo e Kel. Equipe 11, Lina, Cynthia e mais um rapaz que Fernando não conhecia. Equipe 77, Theodora Krais, Léo e as 2 garotas que ele não sabia o nome. Totalizando 11 novas pessoas para seu grupo. Contando com seus membros originais de grupo. Emily, Carol, Ronald, Noah, Kelly, Lance e Tom. Seu esquadrão agora tinha 18 pessoas, sem contar com ele mesmo, já que era o líder. Pelo que ouviu falar anteriormente, um esquadrão poderia ter até 20 membros. Então Fernando só precisava de mais 2 pessoas para ter um esquadrão completo.